Paz Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Proclamando a Palavra. Meus irmãos, para esta noite, o nosso devocional é no livro de Gênesis, no capítulo 39. Este capítulo fala sobre José. Ele foi vendido ao Egito por seus irmãos e lá ele é comprado como escravo por Potifar, um capitão da guarda. Meus irmãos, não farei toda a leitura, os irmãos leiam em casa, que o Senhor nos encha sempre do conhecimento da palavra. O verso 7 diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Meus irmãos, José era um moço que tinha a bênção de Deus sobre a sua cabeça. Ele chegou ao Egito aos 17 anos, vendido por seus irmãos, foi ser escravo em uma terra estranha, longe da família. Queridos, ele teria motivo para se revoltar e talvez para desejar esquecer a sua família e esquecer até a sua fé, esquecer o Senhor. Mas não foi isso que aconteceu, irmãos. Chegando no Egito, ele foi trabalhar como escravo na casa de Potifar. Pelo que lemos no texto, ele procurava fazer tudo da melhor forma. E era um moço que tinha em seu coração a fé. Era um homem temente a Deus. Porque o Senhor Deus prosperava tudo o que ele colocava a mão, tudo o que ele fazia, a ponto de que a casa de Potifar estava toda sob o controle de José, um hebreu escravo. Potifar só sabia da comida que ele comia. As demais coisas, tudo era sob o comando de José. A palavra diz que por amor a José, o Senhor abençoou a casa do egípcio, tanto a casa dele quanto o que ele tinha no campo. Mas, irmãos, aconteceu que por José ser um homem bonito, um moço bonito, ele chamou a atenção da mulher de Potifar. E ela então todos os dias começou a falar com ele que queria que ele se deitasse com ela. E isso foi repetindo. E José, de tanto ele negar, chegou um dia que ela fez o pedido um pouco mais forte e ela segurou os seus vestidos. A palavra diz que não tinha as pessoas em casa, então ela grudou o vestido dele e José fugiu, deixando o vestido em suas mãos. Ele foi um moço fiel a Deus, guardou o princípio do Senhor e também foi fiel ao seu Senhor. Claro, meus irmãos, que a mulher contou, quando chegou os servos da casa, contou que José, que tinha tentado deitar com ela, e quando o marido chegou também, ela repetiu a história de forma que José era o que tinha tentado esta situação e que ele era a pessoa errada. Meus irmãos, o que aconteceu foi que José foi parar na cadeia por causa deste motivo. Mas o fato é que José era um moço fiel a Deus, um moço de respeito, um moço que tinha em si a dignidade. Talvez ele poderia se revoltar por estar como escravo em terra estranha, esquecer dos princípios de Deus e, naquela casa, ele que mandava em tudo, deitar com a mulher. E ninguém ia ficar sabendo. Mas não, José ele manteve a sua fidelidade ao Senhor Deus e também sendo fiel, respeitoso
ao senhor daquela casa, ao seu patrão. Meus irmãos, e o Senhor o honrou. Ele foi para a cadeia, mas quando ele chega na cadeia, a palavra nos conta que ele teve um cargo de liderança lá também. Tudo na cadeia ficou sobre as mãos de José. Ele era um moço abençoado. Em sua casa ele era abençoado, tinha o amor do seu pai. Quando ele foi para a casa de Potifar, a bênção de Deus estava com ele. E lá ele dominou tudo. E quando ele foi para a cadeia, a bênção de Deus estava com ele. E lá ele dominou tudo. E foi questão de anos para que ele chegasse ao trono do Egito e fosse o segundo no Egito, somente abaixo de Faraó. Ele foi um moço fiel a Deus e o Senhor o honrou. Meus irmãos, temos uma situação paralela na palavra que aconteceu com o profeta Daniel. Daniel, ainda moço, foi como escravo para a Babilônia. Quando o rei Nabucodonosor enfrentou Jerusalém, sitiou Jerusalém, ele levou alguns judeus como escravo para a Babilônia. Entre estes estava Daniel, um moço ainda, mas temente a Deus. Quando Daniel chega à Babilônia, ele tinha tanto amor ao Senhor, ele queria tanto manter a consagração, os princípios ao Senhor, que ele negou até mesmo comer a comida do rei, por amor a Deus, ficando apenas com água e legumes. Por amor do Senhor, Daniel foi parar na cova dos leões, mas em nada ele negou a Deus. Foi fiel a Deus e o Senhor o honrou. Fez dele um profeta de Israel, recebendo do Senhor dons e revelações sobre o final dos tempos. Deus estava com Daniel. Meus irmãos, José e Daniel são dois moços que foram escravos em terra estranha. Foram tentados a negar ao Senhor, mas em tudo se mantiveram fiéis ao nosso Senhor, e o Senhor os honrou. Meus amados, que possamos aprender com estes dois moços. Mesmo que perdermos tudo, que estivermos em terra estranha, e que pararmos nas covas dos leões ou em cadeias, em tudo devemos nos manter fiéis ao nosso Deus. Tiago, capítulo 1, verso 12, diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, nesses últimos tempos, a sermos fiéis ao Senhor, como foi José e Daniel, negando os prazeres pecaminosos, as culturas mundanas e as idolatrias, e que a nossa oração nesta noite possa ser: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua vereda. Une o meu coração ao temor do teu nome. Salmo 86, verso 11. Meus amados, que Deus abençoe a todos. Que Deus prospere a nossa noite com paz, descanso e tranquilidade. Deus abençoe.